Conforme eu falei ontem, que hoje eu vim aqui deixar um vídeo para vocês da disciplina de EDHC, que é cidadania. Antes que algumas pessoas, que vocês me questionem, porque a gente passa dias sem estudar cidadania, é que eu tive a preocupação de fazer uma logística em relação às nossas disciplinas. Se vocês pegarem o livro de ciências e o livro de cidadania, vocês vão perceber que ciência a gente tem muito mais conteúdo, não é? Então, o que é que eu vou fazer? A cada 15 dias eu vou dar a disciplina de cidadania, que também seria, não é? Que conforme o nosso calendário, a gente teria uma aula de ciências, uma aula de religião e uma aula de cidadania. Só que, diante da preocupação que eu falei em relação ao conteúdo de ciências, eu vou começar a dar aula de EDHC e aula de religião a cada 15 dias. E o restante a gente vai vendo aula de ciências, certo? Não é que a disciplina de EDHC seja menos importante do que ciências. A gente sabe que a aula de cidadania, de EDHC, é muito importante para a nossa formação enquanto cidadãos, não é? A gente vê o que é ética, a gente vê a forma de se comportar, a gente vê a forma de compreender o outro, não é? De se dar, de lidar com o outro, com as situações que acontecem no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Então, a disciplina de EDHC não é menos importante do que a disciplina de ciências. Mas, referente ao conteúdo, não é? Eu usei essa logística de EDHC e religião a gente vai ver a cada 15 dias. E ciência a gente vai ver no horário normal. Nossa última aula, não é? A gente viu lá a página 11, onde teve o título como a moral e a ética na sociedade, não é? Então eu pedi que vocês fizessem a leitura, né? Expliquei alguns tópicos existentes nesse texto e pedi que vocês mandassem no meu privado as respostas. Muitos mandaram e outros continuam não mandando, certo? Então a aula de hoje, gente, agradeço a todos que tiveram esse compromisso, não é? Que aí estão, mesmo diante dessa dificuldade, assim, abraçam essa causa, não é? Estão com a gente nessas aulas online, não é? Porque é a melhor forma possível no momento da gente não parar de estudar, da gente não parar de aprender, certo? Então, essa aula de hoje, né, lá na página 13, a gente tem a página 12, página 13 e página 14, não é? Então, lá no final da página 12, depois do exercício onde tem questões éticas, vocês vão ver aí um texto onde tem para refletir, que tem como tema coloque-se no lugar do outro, não é? Então, é muito interessante esse texto. Eu acredito que vocês vão gostar também de fazer a leitura, não é? E quando a gente usa essa prática de se colocar no lugar do outro, a gente vai ver que muitas vezes a gente precisa mudar, não é? A nossa forma de verbalizar, né? De falar um pouco do outro, porque muitas vezes a gente questiona, a gente ignora o outro, né? A forma de ser do outro, a forma de agir do outro. Mas se a gente começar a se avaliar, né? A nos avaliar, a gente vai perceber que a gente muitas vezes comete os mesmos erros ou bem mais, não é? Então, eu tenho certeza que vocês vão amar esse texto da página 12, não é? E o que é que o autor pede, não é? Ele pede que a gente, né, faça um exame de consciência para vermos as nossas fragilidades e não cometer mais este erro, não é? Então, assim, quando vocês fizerem a leitura, vocês vão perceber e vão compreender e associar o que eu estou falando em relação a esse texto, onde tem para refletir, né, que tem como tema coloque-se no lugar do outro, ainda na página 12. Vindo aqui para a página 13, nós temos também outro texto, né, outro texto. Esse outro texto fala sobre o amor. Em relação ao texto, né, que eu falei da página 13, que tem como tema sobre o amor,
não é? A gente vai ver que o texto relata um momento que a professora teve, né, de parar aquela aula e ouvir um aluno que chegou com um questionamento, né, que fez uma pergunta à professora, não é? E que pergunta foi essa, não é? E tá aí no texto, eu não vou falar. Então a professora muda todo o contexto, toda a logística daquela aula, não é? Ela vai lá dar alguns avisos e todos aqueles alunos saem da sala de aula e vão em busca de algo, não é? E quando esses alunos voltam, cada um apresenta algo que trouxe, não é? Lá de fora. E a partir dessa prática, ela conseguiu, de fato, esclarecer para aquele aluno e para os demais o que, na verdade, é o amor, não é? Então, esse texto também é muito bonito, né? Depois, finalizando o texto, a gente tem outra questão ética para responder, que ainda está aí na página 13, não é? E vai lá para a página 14, que ainda na página 14, lá no quarto quesito, a gente também vai se deparar com outro texto, não é? Onde tem como tema Monte Castelo, onde vocês também vão precisar fazer a leitura e, consequentemente, responder o exercício que finaliza na página 14. O que é que eu peço a vocês? Que, de fato, vocês façam, vocês leiam, não é? Reflitam direitinho todos esses títulos desses textos, não é? O qual eu passei agora. É muito bom para a gente parar um pouquinho, para a gente pensar na nossa forma de vida e de que através dessa leitura a gente traga para a nossa vida alguns ensinamentos. Deixo um abraço aqui para vocês. Sexta-feira a gente se encontra com a disciplina de ciências. Deixo um abraço, peço que continue se cuidando, orando, rezando, né, para que a gente possa se encontrar, tá? Beijo, fico com Deus, um abraço na família.